Tem duas coisas que vocês sabem que eu gosto muito: café e filmes. Mas tem algumas coisas que eu faço todos os dias que mudam por completo a minha associação do que eu gosto, do que eu faço e de como as coisas melhoram no meu dia a dia. E se eu não faço essas coisas, se eu não faço essa coisa em específico, o meu dia tende a ser, não vou dizer ruim, mas ele tende a não funcionar direito. Cadernos. E não só cadernos, mas a escrita diária transforma por completo os meus dias, transforma por completo a minha vida, o meu vlog, tudo o que eu faço e tudo o que eu já fiz, para que eu possa fazer sempre melhor. Então a escrita diária transforma por completo quem eu sou. Isso aqui é literalmente meu ritual diário para poder viver bem e não surtar. Esses aqui são os cadernos de 2026, aqui janeiro, fevereiro, março e maio. Aí aqui tem da Eurotrip, diário da Eurotrip, literalmente diário. Se você abrir aqui tem os dias exatos da Eurotrip, eu falando o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu vou fazer, os meus desejos, os meus ódios e ainda um monte de coisinhas que eu trouxe da Eurotrip como parte de lembrancinha, né? Esse aqui, por exemplo, quando eu tava lá em Madrid com o Lucas e com a Lê do El Madrono. Incrível esse lugar, vários tickets de pagamento também, do El Madrono também, várias coisas. Fotos Polaroids que não funcionaram, mas eu desenhei em cima dela para saber o que tinha acontecido, para saber o que a foto que eu estava vendo. Enfim, eu escrevo literalmente todos os dias. Aqui tem mais Eurotrip, tem mais coisinhas aqui, ó, mapas que eu peguei e tudo mais. E isso não é de hoje, isso não é de agora. Eu faço isso mais ou menos desde 2013, tá? Isso aqui é 2025 e esse aqui 2025, aqui 2024, esse aqui é 2024, 25, esse aqui 2024 e eu tenho um único do passado, que é de 2023. Porque eu peguei todos esses cadernos que eu tinha do passado e eu meio que passei a limpo quando eu vim embora pro Canadá. Então todos os que eu tinha eu levei até Portugal, passei a limpo. Tá tudo online hoje, tudo no computador. Eu não gosto disso, eu queria ter todos os cadernos comigo, mas eu tive que fazer isso porque eu não conseguia trazer essa bagagem. Então pensa, desses cadernos aqui era uma pilha de uns 2 palmos assim. Era muito caderno, muito mais do que tem na mesa, era muito caderno de tudo que eu já escrevi na vida, de tudo que eu tenho planejado, ou executei, ou timeline, ou curso que eu já lancei, que nunca mais vou lançar, ou coisas, por exemplo, esses post-its que tem aqui, eles ficavam na minha parede, igual tem esse aqui, ó, have fun, aquele ali do sorrisinho, esses post-its ficavam na minha parede no Brasil, e eu sempre gostei de escrever, por mais grande que seja a letra ou qualquer coisa do gênero. Eu não tenho problema nenhum em compartilhar essas coisas aqui. Isso aqui faz parte de quem eu sou. Minha vida é literalmente um livro aberto, ó. Father's Day, várias coisinhas, vários fragmentos. E eu separo esses cadernos hoje de uma forma bem legal. Existe uma separação e ao mesmo tempo não existe. O que antigamente eu fazia, eu só comprava desse tamanho de caderno aqui, porque na minha perspectiva esse é o tamanho perfeito de caderno. Esse grande aqui eu comecei a usar quando eu cheguei aqui no Canadá, mas esse tamanho aqui de Moleskine, esse aqui é da marca Cícero, no Brasil vende a marca Cícero e é muito boa, é o que eu mais gostava. Aqui não vende a marca Cícero, daí eu compro o Moleskine, que é o meu preferido daí, mas esse tamanho de caderno aqui, que é o tamanho A5, né, é o tamanho metade de um A4, exatamente, ó, metade de um A4, esse aqui é quase um A4. Esse A5 pra mim é o meu preferido. Inclusive eu tenho um aqui, ó, esse aqui é o novo, agora começou começou julho, esse aqui é novo, só tem o adesivo antigo do Lord of the Madness e tá completamente zerado. Mas eu tenho 3 ideias, ou melhor, tenho 3 cadernos do meu dia a dia. Eu separo em 3 opções. Eu usava só isso aqui e hoje eu tenho 3. Eu tenho o caderno pequeno, que geralmente é vermelho, ó. O cara não muda nada, né? Vermelho, 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 vermelho. Esse aqui é meu caderno de bolso. Esse aqui é meu caderno como um bom virginiano. Esse aqui é meu caderno anti-virginiano, anti a mim mesmo, que é o caderno de todas as ideias. É o caderno onde eu literalmente tá sempre comigo, ou tá nesse bolsinho aqui de cima,
Ou tá na bermuda, ou tá na calça, ou tá em algum lugar, tá sempre comigo. Antigamente eu tinha um caderno desse e eu deixava no carro, mas eu consegui fazer o meu hábito virar literalmente... eu levo isso aqui para todos os lugares, independente do que aconteça. Então tá sempre do lado do meu celular, tá sempre do lado da minha carteira, tá sempre do lado das câmeras. Eu nunca saio de casa sem uma câmera e eu nunca saio de casa sem esse caderno. Inclusive, aqui tem uns dizeres para mim mesmo, assim, do futuro, né? Eu sou isso aqui e tudo mais. Então, esse aqui é um caderno que ele não segue uma... Tanto que, ó, rasguei. Quem acompanha os vlogs sabe. Esse aqui eu rasguei no dia do churrasco. E aqui é um caderno de ideias para mim, de rascunho. Esse aqui é literalmente o monstro que a gente chama, né? No mundo do audiovisual, a gente faz um monstro. O monstro é meio que... Isso aqui é a preparação para chegar aqui. Então eu tenho esse caderno de bolso, esse caderno de mesa, que daí ele tem um pouco mais de organização, né? Ele tem umas tabelas mais bonitinhas, ele tem uma ideia, uma cronologia melhor, onde eu conto uma história sobre mim mesmo, para mim mesmo. Essa aqui os membros já sabem que é como eu fiz os pensamentos internos. Tá aqui toda a estrutura. Eu não comecei a escrever no caderno porque eu tava fora, eu comecei a escrever numa folha solta, para daí ter o pensamento melhor. Então esse aqui é o meu caderno de mesa. Esse aqui é onde eu escrevo, esse aqui é meu diário, esse aqui as thumbnails, isso aqui é tudo. Eu poderia ter só ele, só que levar ele pra cima e pra baixo, eu já fiz isso, já fiz o teste. É ruim, não é prático e não cabe em todos os lugares. Por exemplo, eu vou levar no avião, isso aqui é péssimo. Eu tô sempre viajando, tô sempre indo pra um lugar para outro. Levar no carro, levar na mochila, funciona, mas daí como que eu vou levar o laptop? Daí eu tenho mais... Então... Isso aqui não leva pra lugar nenhum. Isso aqui é meu caderno de mesa, tá sempre aqui. E eu tenho outro aqui sempre pronto. Aqui, inclusive esse aqui é o que eu acabei de terminar. Acabei em maio, né? Esse aqui tá junho, julho, aqui inteiro nele por enquanto. Daqui a pouco acaba, daqui a pouco eu começo outro. Então, sempre desse aqui, é também da marca Moleskine. Gosto muito desses cadernos. Caderno de mesa, com marcações aqui, separações. Então eu sei que o amarelo é eu falando sobre mim. O rosa é eu falando... o amarelo e o rosa são... Não, isso. O rosa é eu falando sobre mim, pra mim. O verde são pensamentos internos duvidosos, assim, vamos dizer dessa forma. O amarelo é um estudo. Isso aqui eu tava estudando sobre um pedaço do Quentin Tarantino ali, do que ele fez antes de virar filmmaker, virar do cinema mesmo. E daí eu tenho os pretinhos aqui. Os pretinhos e os branquinhos são ideias de filmes. Às vezes é um roteiro que eu tive uma ideia e eu começo a escrever. Inclusive tá escrito aqui, ó, ideia de filme. Dá pra ver? Ideia de filme. Enfim, eu separo assim. Tem aqui as coisinhas das crianças também. Tem o calendário. Ótimo. Beleza. E esse aqui é meu caderno de mesa. Fica sempre na mesa. Eu nunca tiro ele daqui. Igual esse grandão, igual esses outros grandes aqui, né? Esses aqui são dos anos passados. Perceba-se que em 2025 eu escrevi bem mais. São 4 cadernos gigantes só de 2025. Esse aqui tá muito legal. Esse ano eu escrevo um pouco menos que o normal, porque eu tô sempre escrevendo nesse pequenininho, e esse pequenininho já foram vários, por conta de fazer vlog diário. Então fazer vlog diário acaba que eu diminuí um pedaço da minha escrita. Escrevo todos os dias, mas diminuí. E eu tenho uma... Aqui, ó. Esse aqui. Eu tenho uma... Aqui é o horário de acordar, dormir e fazer acontecer. Mas eu tenho uma regra aqui pra mim mesmo, que é... Escrever, quer ver, ó? Ler a Bíblia, acordar sempre 4h20, só dormir com tudo certo, não entrar no Instagram, enviar uma proposta de parceria pra não sei o quê. Comer bem, treinar, não existe vídeo ruim, acordar sabendo o que fazer, sair daqui, pedalar, treinar, gravar, escrever. Cadê? Tem uma regra específica aqui que é escrever todos os dias, nem que seja só a data. Eu coloquei isso como é um momento onde eu coloco minhas ideias pra fora. Às vezes a gente tem muita coisa na cabeça e às vezes eu saio caminhar, saio, sei lá, vou ali, vou ver o pôr do sol. Esse caderninho tá sempre comigo porque é nesse momento que eu tenho um monte de ideias e daí eu abro e só começo a escrever. E esse aqui é o caderninho
anti-virginiano, que eu só escrevo um monte de coisa. Daqui, geralmente, vem pra cá. Aí quando eu saio com mochila e tudo mais, e um pedaço de coisa maior, esse caderninho aqui, perceba que ele é mais fininho que esses antigos aqui. Ele é mais fininho. Esse aqui é o segundo. Ele é uma etapa diferente desse. Esse aqui não dá pra desenhar muito, ele tá sempre comigo, beleza? Mas esse aqui é um negócio quando eu já desenvolvo um pouco melhor a minha linha. Eu tinha separado em 2025 o caderno como negócio, feelings, roteiro, pensamentos. Daí tinha o diário. Eu lembro que eu tinha mais de 6 cadernos. E eu fiquei com aquilo e falei assim, cara, a minha ideia é X, e daí ela faz parte de um sentimento, ela faz parte de um negócio, ela também faz parte de uma parceria, ela também faz parte do meu dia. Como que eu vou separar em qual caderno que eu coloco? Daí eu tinha 6 opções e eu não sabia qual caderno escrever, e daí eu deixei de escrever. Daí eu acabei com isso, tanto que aqui, ó, aqui atrás eu tinha um caderno só sobre feelings, onde eu escrevi os meus sentimentos, e daí tá aqui o caderno, todo aqui. E eu faço isso hoje nesse caderno grandão, que é o meu diário. Então eu fazia isso porque eu queria separar o sentimento das ideias, dos títulos, de como eu fazia, de como eu não fazia. E eu acabei que buguei mais a minha mente de ter 600 opções para escrever, e eu não sabia o que escrever, em qual escrever. Então eu resumia 3. Os 3 são exatamente a mesma coisa, só que é uma evolução, né? Ou melhor, é uma evolução. Começa aqui, talvez venha pra cá. Então esse aqui é um caderno que dura mais tempo. Esse aqui é um caderno que todo mês eu troco. Todo mês eu tô trocando esse caderno aqui. Principalmente quando eu saio bastante. E então, esse caderno grande. Então, esses 3 cadernos são, de fato, o meu guia definitivo da vida, do que é escrever, do como eu escrevo, de como eu faço, de como eu produzo todos os dias. Esses 3 cadernos aqui em específico, que é o caderno de mesa, caderno que tá comigo. Aqui eu tô editando, tá aqui, eu tô assistindo um vídeo, eu tô assistindo um filme, tá comigo, eu abro ele, e ele é um caderno um pouco mais bonitinho, mais bem organizado. É anti-virginiano também, anti-eu, mas é pra expressar. É uma expressão minha, é o meu sentimento, são minhas ideias, são meus roteiros. Volta e meia eu desenho uma timeline aqui. Eu pego uma timeline e desenho a timeline. Eu adoro desenhar a timeline. Quando eu tô fazendo um vídeo maior, eu desenho a timeline e imagino, ó, isso aqui vai entrar aqui, isso aqui ela vai ter tanto tempo. Então, eu adoro fazer todas essas coisas. E aqui é o caderno do dia a dia, tá sempre comigo. Ideias variadas. Ah, tive um sentimento, tá aqui. Ah, tive uma ideia de título, tá aqui. Ah, tive uma ideia, putz, um roteiro. Aí muitas vezes quando é muito grande e eu não tô com esse, eu só viro ele de ponta cabeça e começo a escrever o roteiro no contrário, que eu sei que tudo que começou antes é roteiro, ideia de roteiro, e aqui é só marcações, bucket list, o que fazer, o que não fazer. Ah, vou no mercado, vou comprar isso, anoto aqui também. Eu sou um cara que esquece de tudo. Ontem eu saí pra caminhar no final do dia, eu tinha uma ideia irada, não levei o caderno, porque eu falei, não, só vou ali rapidinho, o sol já tá acabando, era 11 da noite. Não, já acabou, não sei o que. E o sol se põe 10, tá? 10 da noite, 10 e meia ainda tem luz. 11 horas, muitas vezes se não tem muita nuvem, tem luz ainda do dia, aquela penumbra final, assim, é a coisa mais linda do mundo. E daí eu não levei nenhum caderno. Eu volto muitas vezes com gravação de áudio, né? O celular aqui eu deixo esse botãozinho aqui onde eu só clico e ele começa a gravar áudio. Eu tô sempre gravando áudios também quando eu esqueço o caderno. Mas a ideia é não usar o digital, porque eu quero que a minha mente lembre disso, ou que eu escreva, e a mente é muito mais rápida que a escrita, né? Então eu quero ter esse momento de... Existe essa transição, assim, da mente super rápida pra calmaria. Porque se eu simplesmente ligo a câmera e começo a falar, sai isso que tá acontecendo. Ou se eu simplesmente pego o celular e começo a gravar o áudio, sai um monte de informação. E às vezes no caderno esse monte de informação é legal, mas existe um polimento. E eu gosto desse polimento, principalmente quando eu tô escrevendo, principalmente quando eu tô colocando as ideias pra fora. Então, eu não sei como que você faz a sua separação, eu já pesquisei todos os tipos de separação, mas pra mim, que sou uma pessoa completamente dislexa de tudo, esquece tudo e gosta de as coisas organizadas e não, ao mesmo tempo não organizadas, eu saí de milhões de cadernos, eu saí de a ideia de ter um único caderno sempre pra tudo. Então aqui, por exemplo, tinha dívida, aqui, inclusive acabei de abrir na página de dívida, vou tirar isso aqui. Tinha dívida, tinha conta, olha aqui, ó, conta de quais câmeras comprar,
Aqui, vou comprar Fuji, vou não sei o que, vou fazer isso, não. ZV-10, não. Fuji X-T4, não. Isso aqui era que eu tava no Brasil, eu tava pensando ainda não sei o que, não sei o que. Ó, aqui tem, ó, em 2024 eu vou, tal. Aí eu marcava, isso aqui é uma fotografia de rua do Botânico, que eu fiz no Botânico em Curitiba. Aqui tinha a minutagem do vídeo para eu fazer a marcação. Então, desde dívida, eu fui visitar um cliente, que é o Dom Bernardino, lá, vou fazer uma mentoria, tá aqui, ó, tá a ideia da mentoria aqui. Vou visitar um cliente, leva esse caderno. Então, acabou que aqui tinha um negócio com a Larissa Jans, várias pessoas, isso aqui é meio que uma confusão, principalmente porque era uma época que eu fazia o YouTube, eu fazia os meus filmes, meus documentários, vendia isso, e ainda era fotógrafo. Era uma confusão porque estava tudo misturado. Então tinha, devo para isso, devo não sei o que, quero comprar isso, quero comprar aquilo, vou fazer tal coisa, o retrato vai ser dessa forma, a meta vai ser isso daqui. Então, sair dessa confusão para confusão de um único caderno, para uma confusão de 6 cadernos juntos. Eu me arrependo muito de ter jogado fora os cadernos. Eu devia ter trazido, devia ter pagado bagagem extra e foda-se, mas mandei mal. Eu devia ter isso aqui escrito porque eu sou uma pessoa muito visual e eu gosto de ver a forma como eu escrevia, a forma como eu desenhei aquilo, a forma como aquilo me representava naquele momento. E não é só uma escrita bonitinha, porque quando eu passei a limpo, virou só escrita, virou só letra. E eu não gosto só de letra. Então eu saí desse único caderno para 6 ideias de caderno, onde eu não conseguia encaixar nada. E daí eu passei quase 6 meses com um pedacinho de caderno escrito, um pedacinho de caderno escrito, um pedacinho de caderno escrito, um pedacinho de caderno escrito. Daí quando eu queria visitar um pensamento, uma ideia, eu tinha que visitar todos porque eles foram confusos. Saí dessas 6 ideias para um caderno principal. Se você tiver um caderno, não sai sempre de casa e consegue levar contigo, talvez esse caderninho aqui funcione. Então eu trouxe para esse caderno aqui, que é o caderno de tudo, para o caderno do dia a dia, que está sempre no bolso, e o caderno que é o meio termo deles. Esse caderno, sempre que eu saio de mochila, tá na mochila, assim como esse, tá sempre no bolso. Então tô no carro, esse aqui tá comigo, Bloom. Tô num café, esse aqui também tá comigo, mas muitas vezes esse aqui também tá. E se eu tenho uma ideia, putz, tive isso, tô escutando isso, eu escutei um podcast, escutei uma música, caraca, tive essa ideia. Bum, eu abro esse aqui, que daí tem espaço suficiente, eu posso deitar, abrir ele inteiro, posso desenhar uma timeline, posso desenhar um vídeo de uma forma muito melhor. E são caderninhos que eu, entre aspas, meio que vou jogar fora, né? Eu não vou jogar fora, mas é caderninho que é só ideia batida para depois vir para cá e depois se transformar num vídeo, depois se transformar numa foto, depois se transformar no que vai se transformar. Falei, nem tomei meu café. Os pequenos viraram meus cadernos preferidos por conta disso daqui, ó, dessas coisinhas e dessas anotações. Esse aqui foi um dia que eu tava na Eurotrip e um inscrito me mandou mensagem lá em Lisboa e falou assim, ó, vai no banco e saca 50 euros que eu te mandei. Ele não falou que saca 50 euros, mas vai no banco com esse código e saca. Eu tava sem grana, tava ainda, isso aqui ó, era dia 17/4, faltavam 5 dias para eu receber do YouTube e eu ter dinheiro para comprar passagem, para fazer qualquer coisa. Eu tava numa época zerado. Eu tinha tirado os presets de venda, tinha tirado um monte de coisa, não tava vendendo muita coisa online, tava vendendo nada. E o cara mandou mensagem, ó, vai no banco, vai no caixa eletrônico e saca, tô te mandando um dinheiro. Então, muito obrigado de novo, eu não lembro o nome da pessoa, mas ele sabe quem ele é. Muito obrigado por isso. Sempre guardo essas coisinhas. Aqui eu tenho guardado, eu tenho um sticker que eu tirei aqui, ó. Uma pessoa ficou brava, inclusive. Oh, porra, tá tirando o sticker. Roubei esse sticker aqui de um post. Eu sempre marco, ó, data, que dia que era e às vezes aonde eu tava. Aqui é chega caralho, porra, eu tava infernizando momento ruim da minha vida e passando por momentos bosta, então esse caderno sempre lembra. Eu sempre volto e visito eles. Tô aqui em casa, o que eu fiz? O que aconteceu? Isso aqui é a época quando eu cheguei. Esse caderno aqui é quando eu cheguei em Portugal. Esse caderno aqui, cadê? Ó? Esse daqui é no início da viagem, Irlanda e Suíça. O mundo é meu lugar, meu estúdio. Eu sou pra você o que você acha que eu sou. Você é cruela. Anotações bizarras. Daqui surgiu muita coisa do futuro.
editei até tarde, fui dormir, tal. Então, isso daqui é ouro, literalmente ouro pra mim mesmo. E sempre que eu compartilho um caderno desse ou uma ideia desse aqui, as pessoas me perguntam, tá, mas o que eu escrevo? Cara, eu escrevo tudo, de tudo. Não tem algo que eu não escreva nisso aqui, saca? É sempre pensamentos pra mim mesmo. Cara, é só gravar. É só continuar gravando. É só começar a fazer. Essa aqui é a mensagem do ano, é a palavra do ano. Freedom. É pra isso que eu trabalho, pra ter a liberdade, pra poder produzir de fato o que eu quero produzir. Eu já vivo isso, já faço isso. Aqui as regras do jogo. Tudo que eu devo fazer. 2 horas de edição no máximo. Eu já consegui baixar isso aqui, ó. Às vezes é 40 minutos. Nem precisa pensar, é só gravar. Então eu escrevo regras pra mim mesmo, ideias do que eu quero comprar, o que eu vou fazer, título e thumb, embalagem é o mais importante. É o mais importante pra quê? Em que sentido? Isso aqui é pra mim, da galera que me segue. O título e thumb no meu público, do meu jeito, da minha forma, saca? Não título e thumb YouTube, não. Título e thumb de uma embalagem que vai impressionar o público que gosta do que eu gosto. Enfim, ó, esse aqui é uma missão. Isso aqui eu só compartilhei com os membros até hoje. Isso aqui é a forma. Eu fui pesquisar, antes de começar a gravar vídeo todos os dias, eu fui pesquisar os SEALs, né? O time de operações especiais dos Estados Unidos, do Exército dos Estados Unidos. E daí eu fui pesquisar atrás, fiz estudos completos atrás, para fazer os vlogs com base nisso. Aqui coisas que eu já realizei, aqui sobre coisas que eu gostaria de falar. Coisas grandes, né? Às vezes palavras pequenas assim para lembrar mesmo para vir. Tá aqui, ó, milhões de ideias. Aqui, ó, lei 3 do vlog diário, eu já gravei, já fiz. Enfim, isso aqui tem muita informação do que já foi feito, do que eu já fiz, do que eu vou fazer, putz, cara, isso aqui é valiosíssimo. Franzen tem um mundo ao redor dele. Esse aqui é o Luiz, uma vez fez um vídeo falando sobre isso. E isso aqui ficou muito na minha cabeça, porque eu não preciso de fato de um estúdio, de um lugar. O mundo é meu lugar. E muita gente ainda questiona, tá, mas por que eu vou escrever? Que sentido faz eu documentar minha vida dessa forma? Eu acredito que isso daqui não é guardar a vida pro resto da vida, não é você nunca mais ser esquecido, não. Isso aqui é pra eu não enlouquecer. Eu percebo que eu tô ficando maluco muitas vezes, eu tô não dando certo, eu tô com pensamentos ruins, porque eu não jogo meus sentimentos no caderno, porque eu não jogo meus sentimentos aqui. E eu faço muito isso em vídeo, eu abro o vídeo, começo a gravar, começo a fazer, só que muitas vezes eu não tô me escutando, saca? Eu tô só gravando de uma forma não me escutando. E quando eu começo um vídeo aqui, colocando as ideias num papel, pegando um papel, colocando aqui, me escutando primeiro num caderno, para depois me escutar falando, cara, parece que existe uma cura em mim. Uma cura de quem eu sou, uma cura de quem eu faço, uma cura das incertezas, uma cura de quem eu não deveria ser. Então, cara, escrever não importa como, não importa quantos cadernos você tenha, não importa o que você faça ou o que não faça, mas se você puder escrever, documentando, seja um diário, eu passo isso para as crianças muito forte e faço elas escreverem no papel e não no iPad com a caneta, nada do gênero, nada tecnológico. É um momento onde a gente precisa sair da tecnologia, precisa sair do celular, precisa sair do computador, precisa parar de digitar. Eu digito bem pra cacete, fazia aula de datilografia quando era criança, velho. Eu digito rápido pra cacete e sei que digito muito mais rápido do que escrevo. Eu consigo colocar uma ideia muito mais rápida no computador do que na folha, só que eu prefiro o caderno diário, eu prefiro a escrita diária no caderno, porque ela é lenta. A vida não precisa ser rápida, a vida não precisa ser, meu Deus do céu, eu preciso resolver, a gente pode ir com calma nessas coisas. Então eu gosto de fazer desse jeito, eu gosto de fazer dessa forma, porque isso aqui libera minha mente, deixa a mente não vazia, mas minha mente consegue respirar pro próximo ato, consegue respirar para a próxima ideia, consegue tratar as ideias de forma melhor. Então, se eu puder dar um conselho para você, escreva todos os dias, nem que seja só a data. Escreva todos os dias. Tem uma técnica, tem várias técnicas que você pode procurar na internet, mas tinha uma técnica, uma época que era escreve tudo que tá na tua cabeça, sem pausa, assim.
quando você não sabe o que escrever. Quando você tá, tipo, travado. Escreve tudo que tá na tua cabeça. Sei lá, você tá pensando A mais B, A mais B, A mais B, pinto, bunda, sexo, blá, 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 vídeo, por que eu faço isso? Porque blá, 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 blá. E daí você, tipo, joga isso fora. E daí muitas vezes quando eu tô assim, eu pego uma folha solta. Começo a escrever nessa folha solta. Tanto que eu comecei a fazer o meu vídeo dos pensamentos internos dessa forma. O meu vídeo onde eu tô falando comigo mesmo, né? Onde eu tô ali, meu Deus, e agora? Nossa, seu gordo, seu não sei o que, seu maldito. Eu comecei dessa forma porque eu pensei que ele ia ser um negócio que eu ia jogar fora, assim. Era só um pensamento que eu tava sentindo. E daí quando eu comecei a escrever, eu falei assim, cara, isso aqui dá um vídeo, isso aqui dá um filme. E então eu comecei a gravar. Inclusive tem isso, eu falando sobre isso, esse processo no canal pros membros aqui. Você pode virar membro e você vai ter acesso de como eu desenhei essa ideia. Então, colocando pra fora, depois de um tempo você vai ver que vai ficar natural. É que nem pegar uma câmera e começar a fazer um vlog hoje. Quando eu pego uma câmera e começo a fazer um vlog, não que eu sei o que eu vou filmar, que eu sou bom, mas eu sei que eu vou documentar o meu dia. Eu sei que eu vou falar sobre mim, eu sei que eu vou falar sobre o meu dia, eu sei que eu vou documentar uma parte do meu viver. E isso é o que eu faço. Eu documento minha vida, eu conto essas histórias, eu faço um pedaço das histórias dos meus filhos para que eles possam crescer e ter esse crescimento no futuro. E a Emma e o Mark, todos os dias, o caderninho ali, a Emma se questionando. Ontem ela veio me trazer o caderno. O que é arte? Arte é isso, arte não sei o que. Daí ela me questionou, pai, o que é arte pra você? E daí eu trouxe a ideia e daí ela, ok. E daí ela foi pro quarto e escreveu, daí ela me trouxe o caderno que ela escreveu. E daí junto no caderno que ela escreveu, deu uma folhada, tinha o que ela tinha vivido no dia de ontem, tinha as realizações dela. Então, cara, escrever é um negócio muito foda. No literal, assim, é meio que, é quase uma oração no sentido de agradecimento, saca? Você muitas vezes não vai lembrar do que aconteceu no seu dia, mas quando você para pra escrever, e eu tenho 2 momentos específicos da escrita, pra mim quando o dia começa, eu faço aqui, preparo meu café exatamente igual vocês viram. Eu preparo meu café, venho pra cá, tomo meu cafezinho e então começo a escrever. Muitas vezes eu tenho uma ideia do dia de ontem, muitas vezes eu tenho um desejo pro dia de hoje, e eu fiz isso durante a Eurotrip e foi fantástico quando eu paro para analisar o que aconteceu no dia, porque eu começava a escrever meus desejos pro dia, nesse caderninho aqui, e daí voltava no final do dia com aquilo, tipo aqui o adesivinho do vício, do hambúrguer que eu comi lá em Madrid. Melhores dias na Espanha foi em Madrid. Madrid é fantástico, ainda mais com a Letícia e com o Lucas. Mas eu voltava para casa, eu lia o que eu tinha de ideia pro dia e eu fiquei assim, caraca, aconteceu isso aqui completamente diferente, ou aconteceu completamente diferente, daí eu tinha a resolução disso, não foi bem, sei o que, bem diário mesmo, bem eu falando comigo mesmo, não foi bem exatamente como eu queria, a gente acabou fazendo tal coisa, andou tantos 1000 quilômetros, o Yuri tá sendo um sacana, o Yuri tá sendo um cuzão, o Yuri tá sendo um cara incrível. Então essas coisas, saca, coisas simples. O sentimento que você teve. Mês atrás eu e a Priscila, a gente discutiu sobre uma questão específica e a gente não tinha chegado num acordo exato. Eu sentei, escrevi e falei, pronto, tá aqui, ó. A solução estava na nossa mente, estava na nossa cara o tempo todo. É só a gente falar sobre isso, é só a gente resolver dessa forma. E bum, resolvemos dessa forma. Enfim, o caderno salva minha vida, salva meu casamento, salva meu relacionamento, salva minhas amizades, salva tudo, cara. Porque a gente tira da mente aquilo que pesa, a gente tira da mente aquilo que talvez machuca, coloca numa folha, começa a enxergar aquilo, começa a entender, lê aquilo e fala assim, era simples. Por que eu tava batendo a cabeça? Porque eu era burro e não tinha escrito. Escrever é um ato de inteligência, de autointeligência, de autoanálise, também de autoajuda, e tenho certeza absoluta que vai mudar a sua vida, assim como muda a minha vida todos os dias. Espero que você comece a escrever, pega um caderno, seja qual for, não precisa ser Moleskine, não precisa ser Cícero, não precisa gastar dinheiro, nada. Esse aqui, por exemplo, custou acho que $2 esse caderninho aqui. Caderninho baratinho, ó. Volta e meia tinha isso aqui, ó. Volta e meia tinha um jogo da velha. Eu e o Mark brincando de jogo da velha no café. Volta e meia é isso. Questionamentos para mim mesmo, sobre Deus, sobre a vida, sobre isso,
sobre, olha, isso aqui é uma ideia de um vídeo. De tempo no celular. Tempo de tela. Tudo, cara. Tudo, absolutamente tudo. Daqui, ó, usar Davi como metade do caminho. Eu ia mostrar uma criança. Opa, não vou falar disso aqui. Isso aqui é um filminho. Ó, pedaço de storyboard, bem básico, bem ruim. Eu odeio fazer storyboard, mas aqui é um pedaço de storyboard, um pedaço de ideias. Tá vendo? Esse pequenininho é nojeira. E eu tenho esse aqui no caderno grande, a ideia maior, melhorada. Porra! Fantástico. Escrever vai mudar a tua vida, eu tenho certeza absoluta. Digo isso e afirmo porque mudou a minha vida, ok? Então comece a escrever hoje, por favor. Eu sou o Ricardo Franzen, muito obrigado por terem sempre. Escrevam hoje, escrevam amanhã e voltem amanhã, porque amanhã tem mais.